galera, tudo bem? Mais um dia eu tô aqui gravando com vocês vídeo para aula de história. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante na história do Brasil colônia, que é a economia mineradora. Se você tá ligado, você sabe que esse é um assunto importantíssimo, cai muito em prova de vestibular, e você que já viu as outras aulas, você sabia que a gente ia chegar nesse ponto nessa aula, né? Porque você é um cara esperto, você está estudando, você está fazendo as questões que a gente está postando, está olhando os mapas mentais, então você sabe que a gente ia chegar nesse ponto. Falando de economia mineradora, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Teve a União Ibérica, teve as invasões holandesas, que eu e a Ana falamos para vocês, e esses dois fenômenos, vamos dizer assim, né? A União Ibérica e as invasões holandesas, causaram um rombo no caixa de Portugal. Por quê? Primeiro, foi muito custoso para Portugal expulsar os holandeses do Brasil, porque além de todos os conflitos que eles tiveram que se envolver, você teve o pagamento de indenizações à Holanda, então isso custou muito caro. Ao mesmo tempo, a expulsão dos holandeses acabou tornando eles concorrentes no comércio de açúcar, e como eles estavam produzindo açúcar nas Antilhas, que era muito mais próximo de Portugal não, da Europa, esse custo de transporte dos açúcares antilianos para a Europa acabou barateando muito o custo desse açúcar frente ao açúcar português, que era produzido aqui no Brasil. Sendo assim, cara, o açúcar português entrou em baixa. E, ao mesmo tempo, Portugal ainda teve que financiar a Guerra de Restauração Portuguesa, que foi quando se restaurou um português como rei de Portugal, e aí a gente viu a ascensão da dinastia Bragança ao poder português. Sendo assim, cara, Portugal estava com um rombo nos cofres, e a principal atividade econômica que dava lucros para Portugal, que era o açúcar colonial, né, o ouro branco do século XVI, do século XVII, entra em baixa do meio para o fim do século XVII. Sendo assim, cara, Portugal ele tinha que achar novas atividades econômicas para suprir as suas necessidades. E aí, se vocês lembrarem da última aula que eu falei para vocês sobre entradas e bandeiras, isso coincide também com o patrocínio por parte da coroa portuguesa de bandeirantes para ir para dentro do território, procurar metais preciosos e fazer o apresamento ilegal, né? Vamos lembrar, apresamento ilegal de índios para venda como escravos, já que escravos eram uma matéria-prima bem cara. Então, a gente está vindo até aqui e agora, por sorte, né? E é uma sorte, os bandeirantes, né, pagos pelos portugueses naqueles processos que a gente chama de entradas, eles acham ouro no interior do Brasil. Eles acham ouro primeiramente em Minas Gerais, os bandeirantes paulistas acham ouro em Minas Gerais, e a partir dali começa a exploração do ouro no que a gente chama de economia mineradora. A primeira descoberta de ouro foi em 1696, e a economia mineradora ela entra em declínio menos de um século depois, por volta de 1780. Eu vou falar sobre isso mais para o fim dessa aula. O que a gente tem que saber, cara? Os paulistas, né, que eram os bandeirantes, eles requisitaram meio que uma exclusividade na exploração das regiões auríferas ali nas minas. A questão é que, cara, pensa no seguinte, a economia colonial que teve seu eixo primeiro, né, lá no Nordeste com o açúcar entrou em baixa. Então você tem essa galera que está lá, essa galera estava acostumada com um certo padrão de vida e agora não tem mais. E a partir do momento que você tem o ouro descoberto e essa economia mineradora crescendo aqui nas cidades mineiras, você tem um deslocamento do eixo econômico da colônia do Nordeste aqui para o Sudeste, ali para a região das Minas Gerais, e você tem um deslocamento próprio de pessoas dentro da colônia, lá do Nordeste para cá. E para além disso, você tem um deslocamento muito grande, uma afluência, né, de pessoas, tanto de Portugal quanto da colônia. Isso faz com que a economia mineradora seja muito importante, não só para dar para a coroa portuguesa, né, para fornecer para a coroa portuguesa os recursos que eles estavam necessitados nessa época, mas também para favorecer o processo de interiorização do Brasil. Se você lembrar, a exploração portuguesa
ela tinha muito a ver com o litoral brasileiro e não avançava muito para o interior. Por mais que as plantations açucareiras fossem propriedades grandes, né, latifúndios, elas não iam até o interior, elas não chegavam, por exemplo, nas regiões de Minas Gerais. Então, descobrir essas regiões, desbravar, eu acho que é o melhor termo, foi algo que é mérito, que a gente tem que falar dos bandeirantes, mas tem todos aqueles processos negativos que a gente relatou lá na última aula. E só para vocês terem uma ideia, né, da importância do que foi essa economia mineradora para Portugal, Portugal criou diversos mecanismos de controle e tributação desse ouro descoberto aqui no Brasil. Só para vocês terem ideia, a Intendência das Minas, que era um órgão maior, né, que fiscalizava a exploração do ouro aqui no Brasil, que fiscalizava a cobrança de impostos e tributos, ela não respondia à administração colonial. A Intendência das Minas respondia direto a Lisboa, respondia direto à coroa portuguesa. Era como se fosse um órgão, né, uma instituição da Fazenda Real Portuguesa. E por quê, né? Como eu já falei, Portugal estava quebrado e esse ouro vindo do Brasil seria de primeira importância para reconstruir a economia portuguesa. Sendo assim, cara, eles criaram um imposto que era chamado o quinto. Por que quinto? Porque eles cobravam 20% de imposto sobre aquilo que era produzido, não, né? Achado, encontrado aqui no Brasil, e um quinto, e 20% é um quinto, então o nome do imposto era quinto. Além disso, a Intendência das Minas tinha a função de dividir as terras em lotes e, a partir desses lotes, que eram chamados datas, distribuir essas datas. Como é que funcionava? O cara que descobria, né, uma região aurífera tinha que notificar isso lá para a Intendência das Minas. A Intendência das Minas ia fazer o quê? Ia pegar essa região e ia dividir ela em diversos lotes. A pessoa que descobriu podia escolher 2 lotes e esses lotes iam ser dela. Um lote era reservado como o lote do rei, o lote real, e esse lote era vendido, né? Fazia um leilão desse lote como forma de arrecadar mais dinheiro para a coroa. E o resto dos lotes daquela região, eles eram sorteados. Sorteados para quem? Para solicitantes. Para você ser um solicitante de uma data, né, ou de mais de uma data, você tinha que ser proprietário de escravos. Cada escravo te dava direito a 5,5 metros quadrados de uma data, de uma terra, no caso. E você poderia explorar essa terra e, óbvio, pagando os impostos para a coroa, o resto era seu lucro. A data máxima, né, o maior território que você podia ter seriam 60 metros quadrados, ou seja, referente a 12 escravos. Falei de escravos. Os escravos eles foram sim usados na exploração da economia aurífera e eles faziam, óbvio, o trabalho mais pesado, que era o de prospecção do ouro. Além desses tributos que eu falei, existiu também a captação, que foi um tributo que existiu ali, eu acho que a partir de 1735 e até 1750, mais ou menos, onde se cobravam impostos dos colonos, né, daquela região, cobravam impostos pelos seus bens. Então cobravam impostos pelas suas propriedades, pelos seus escravos, tudo. Isso foi alvo de muitas críticas. E também houve também o imposto que a gente chama de derrama. E o que era a derrama? Lá na década de 50, 1750, a coroa portuguesa diz assim: o nosso arrecadamento de ouro tem que bater anualmente 100 arrobas. Eu não sei se isso era de pessoa a pessoa ou no geral. Essa informação eu não consegui achar, vou pedir desculpa para vocês por isso. Mas a partir desse momento, se o arrendamento anual, o recolhimento anual não fosse de 100 arrobas, podia se fazer uma cobrança forçada para além disso, como se fosse um retroativo, sabe? E isso gerou muita revolta e muito medo. E, bom, se tinha uma cobrança tão extensa, tão, como é que eu vou dizer assim, tão pesada, existia também formas de burlar essa cobrança.
A expressão que a gente conhece hoje, né, o santinho do pau oco, porque, como é que qual é o mito, né, de criação dessa expressão? As pessoas andavam com santinhos de madeira e o que as pessoas faziam nessa época, né? Que diz a lenda. Elas retalhavam esse santinho e esse santinho era oco, ele não tinha assim um interior. E nesse interior que era oco, eles botavam uma pepita de ouro, fechavam, e aí era como se você estivesse andando com um santinho por aí. E por você estar andando com esse santinho por aí, era só um santinho. Ninguém sabia que tinha uma pepita de ouro ali dentro. Então, por isso, essas pessoas conseguiam contrabandear um pouco de ouro sem ter que pagar impostos. Qual foi a resposta da coroa portuguesa a esse tipo de contrabando? Eles estabelecem os registros nas rotas que saíam da região das minas, que os registros eram principalmente para quê? Para checar se a mercadoria que aquela pessoa que está saindo daquela região já tinha sido tributada. E como é que eles conseguiam controlar, né, essa tributação? Existiam as casas de fundição. As casas de fundição, cara, elas eram atreladas às intendências. Em que elas faziam? Todo ouro que era pego, né, prospectado, descoberto, tinha que ser notificado à intendência e a intendência, através das casas de fundição, ia fundir esse ouro, tirar a quinta parte para enviar para a coroa e o resto ele era transformado em barras e tinha um selo que dizia que esse ouro tinha sido tributado e, portanto, ele estava livre de circulação. Para além disso, fora das regiões das minas, o ouro só podia circular em barras. Ou seja, se você pegasse alguém lá no Nordeste, lá no Pará, no Maranhão, circulando com uma pepita de ouro, você sabia que aquele ouro não tinha sido tributado e assim você podia penalizar essa pessoa. Falei de rotas. Cara, o processo da economia mineradora, como eu falei, levou muitas pessoas para a região das Minas Gerais, o que é uma grande interiorização do que era o território brasileiro na época. E, bom, se você tem essa interiorização, você acaba criando rotas, porque esse ouro tinha que sair de lá, por exemplo, para ir para Portugal. E o principal caminho para esse ouro era exatamente o Porto do Rio. Só que, cara, a viagem do Rio de Janeiro para a região das Minas Gerais, na época, você tinha que pegar um barco e até Paraty. De Paraty, você tinha que pegar a Serra do Mar. Depois, você fazia um caminho ali pela Serra da Mantiqueira. Óbvio, esses nomes a gente conhece hoje em dia. Para aí sim chegar à região das Minas Gerais. Sabe quanto tempo demorava essa viagem, cara? Na época, cerca de 2 meses, cara. 2 meses para ir do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, de onde eu falo, por exemplo, até a região das Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, hoje, né, 2020, para fazer uma viagem de carro, mais ou menos, da cidade do Rio de Janeiro até BH, né, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, você demora mais ou menos 6, 7, no máximo 8 horas, se você não enfrentar grandes congestionamentos. Então, assim, era uma viagem muito longa e você tinha 2 rotas mais principais, que era exatamente essa rota por Paraty e uma outra rota por São Paulo, que pegava a Serra da Mantiqueira. Cara, Portugal estabelece uma rota direta entre a região das Minas e o Rio de Janeiro. E esse estabelecimento dessa rota é até uma própria forma de controle, porque se você tem uma rota que é melhor, mais fácil, as pessoas tendem a ir por ela. A economia colonial é muito importante não só para Portugal, no sentido de fornecer os capitais que eles precisavam para reconstruir a economia, mas também é importante para a economia brasileira. Por quê? Faz essa interiorização, que eu já falei, bati muitas vezes nessa tecla aqui ao longo desses minutinhos que a gente está junto, mas além disso, cara, a economia colonial, por desenvolver cidades com adensamento populacional muito grande, acaba gerando outras atividades que são complementares a ela muito grandes. Eu estou falando, óbvio, de atividades agrícolas para abastecer essas cidades, eu estou falando propriamente até, e vou pegar esse exemplo aqui, da pecuária que se desenvolveu lá no sul, na região do Rio Grande do Sul. Naquela época não era Rio Grande do Sul, mas por quê? Porque burros eram os únicos animais que conseguiam subir as encostas que você tinha que enfrentar na época, né, para fazer o transporte do ouro, transportando tanta carga. Então você teve que criar burros, e esses burros eram alvo de comércio, as pessoas queriam comprar esses burros para transportar o seu ouro. Além disso, o que a gente pode destacar da economia mineradora? Essa cobrança de tributos exagerada e o próprio povoamento e exploração das minas geraram conflitos. O primeiro conflito foi entre paulistas e emboabas.
Por quê? Os emboabas eram estrangeiros. Os paulistas, como descobriram aquelas regiões, eles queriam ter uma primazia na exploração daquelas regiões. Só que eles não conseguiram, porque, como eu falei, a afluência de pessoas para a região das Minas Gerais foi muito grande. E, para além disso, você teve a própria Inconfidência Mineira, né, que foi a revolta de Vila Rica, que foi em decorrência propriamente dos tributos cobrados ali naquela região. Eu vou falar de revoltas, esses conflitos coloniais, em uma outra aula, até para essa aula não ficar muito grande e para poder dar uma atenção maior a cada conflito desse. Sendo assim, eu acho que eu posso encerrar essa aula aqui, falando de economia mineradora. Eu sei que foi uma aula que foi um pouco mais dinâmica, eu falei bastante, mas assim, pensem no seguinte, pensem como é que vocês podem pensar a economia mineradora. Principalmente, a exploração, né, das minas e como Portugal tributa essa exploração. E a partir disso, quais são as formas que Portugal toma para controlar essa economia, para controlar essa cobrança de impostos, para controlar a forma como essa economia está desenvolvendo para além do seu reino. Essa economia exigiu um esforço de Portugal de centralizar a administração, que era muito maior do que o esforço centralizador para o próprio resto da colônia. Bom, eu acho que é isso que é importante, vocês têm que saber. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu tiver esquecido alguma coisa, comenta aqui embaixo. Para você que está aí ouvindo o podcast, segue lá a nossa página, pode fazer os questionamentos para a gente. Para você que está no YouTube, segue aí o canal. Na nossa página a gente vai estar resolvendo questões. E bom, é isso. Muito obrigado por estarem acompanhando mais essa aula e vamos mandar bala. Valeu, galera!